Aslan Delanogari. Aquele que, de uma forma ou de outra, atrai multidões para si através de falas bem padrões sobre neurociência, sobre como viver a vida, e que já teve uma resposta feita por um antigo membro do Alta Linguagem, o Eric Kerbs, lá no canal do Eric Kerbs. Era o que? Psicologia e Cosmovisão? Que agora voltou, inclusive. Quem quiser acompanhar o canal do Kerbs, o Kerbs voltou. Nesse vídeo, o Kerbs se propôs a mostrar que ele está ultrapassado. Que ele usa fundamentos que já não são mais seguidos por ninguém em termos de neurociência. Mas, nesse vídeo daqui, a gente vai atacar uma outra parte que não foi coberta naquele vídeo. Que parte é essa? É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, para todos os fins, algo difícil de ser definido. O autor que a gente está usando aqui chama-se Alfred Mille. É um autor que nós estamos fazendo o possível para traduzir a obra para o Brasil nos próximos meses e anos. Já estamos em conversa com o Alfred Mille para que isso possa acontecer. Porque um amigo nosso é uma pessoa que estudou sobre o Alfred Mille, então a gente está tentando fazer o máximo possível para criar esse elo editorial entre as publicações dele e o Brasil. Então a gente admira muito o Alfred Mille por diversas coisas. Ele tem uma teoria sobre o auto-engano, uma teoria sobre o chamado autocontrole e teorias sobre o livre-arbítrio. Para quem não sabe, na plataforma altalinguagem.tv, eu já comecei uma série sobre o auto-engano. Sobre quais são as teorias de auto-engano e de que forma o auto-engano pode vir a acontecer. Um exemplo de auto-engano, gente, é o fato de que mais de 50% das pessoas entrevistadas em uma determinada pesquisa sobre performance universitária, dando aula, colocou para si mesmo que era acima da média. Isso não é possível. Mais de 50% das pessoas serem acima da média significa que parte das pessoas está se avaliando de forma errada. Mesmo tendo boas evidências de que seja o caso que ela mesma não esteja acima da média. Então, como há um erro de avaliação nas nossas ações, o auto-engano persiste como uma tese filosófica séria. Lá na plataforma eu comento um pouquinho mais sobre isso. Mas para a gente a mais interessante e a que merece ser colocada aqui é a teoria dele sobre por que não houve uma refutação plena, direta e total do livre-arbítrio pela ciência. A ciência não desprova o livre-arbítrio. Então vamos lá. De um lado tem o Alta Linguagem utilizando free, livre, porque a ciência não desprovou o livre-arbítrio. E do outro lado tem o Gazzaniga, com o Delanogari, usando quem está no controle. Dizendo que o cérebro está efetivamente no controle. A gente vai analisar aqui quais são os principais argumentos e experimentos que o Gazzaniga apresenta, não só nesse material, mas em outros materiais, para indicar que as pessoas não têm livre-arbítrio. Então nós vamos indicar quais são as respostas do Alfred Mille para isso, beleza? Essa vai ser a dinâmica aqui, top? Vamos começar por um que quase todo mundo conhece? Vamos começar pelo exemplo da prisão de Stanford. Conhece esse? 2 grupos de voluntários, parte são prisioneiros, parte são guardas. O mais merda de todos. Explica aí ele. O mais merda de todos. Tem que lembrar que isso é montado. Uhum. Tem até um filme sobre isso daí. Sim. Foi o método Milgram. Sim. Que basicamente eles botam o pessoal pra ser... como é aquele negócio que fica cuidando dos presos? Guarda penitenciário. Sim. E ele bota os outros pra serem bandidos. Isso. Presos. E aí eles analisam até onde os guardas penitenciários com poder podem chegar. Sim. Sobre o controle de homens presos.
Sim. E como os homens presos reagem a como os guardas penitenciários agem com o poder de serem, de gerirem ali os homens que estão ali. Só que tudo isso é montado. É fake, tipo, pra mim, eu sendo sério, cara. Quando eu vi esse estudo, eu sentia pessoas fazendo análise sociológica jogando pro BBB. Um ambiente controlado, completamente controlado. Não no sentido científico, mas no sentido, tipo, das variáveis. Você tá controlando, não no sentido positivo científico, as variáveis, mas você tá limitando as variáveis para o campo de agência dessas pessoas, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, o guarda penitenciário, se eu não me engano, ele não podia sair de lá. Ele ficava lá pra fazer até acabar o negócio, tá ligado? Então, por exemplo, um guarda penitenciário mesmo, ele não fica no lugar lá, ele vai pra casa. Então, a cada 48 horas, eles deixavam de exercer o papel. Então, mas não ia pra casa. Não ia pra casa, mas ele ia pra um ambiente fora ali, onde ele interagia, tipo o quarto dele. Então, mas ele não ia pra casa, Sim. Ele não podia chegar em casa e falar pra mulher que dia estressante, ele não podia ter um padre, ele não ia num psicólogo, ele não consultava o pai, ele não consultava a mãe, ele não consultava outras pessoas. Sim. Ele estava preso num sistema que demandava um sistema fechado para as ações das pessoas. Uhum. Qual daquele palmeirense, neurocientista, fodão que virou comunista? Nicoleles. O Nicoleles. O Nicoleles fala que desde sempre, a gente sabe, desde a neurociência lá de trás, que não era possível determinar um rato num campo aberto. Uhum. Nós conseguimos decidir sobre um rato quando nós escolhemos as variáveis. Sim. E fechamos o mundo dele. Então, Sim. Se eu boto caminhos específicos para ele percorrer... É o que se chama de situação, Sim. do ponto de vista da neurociência. Se eu boto os caminhos que ele vai percorrer e só dou esses caminhos para ele, eu não dou uma possibilidade de livre agência para ele, ou seja, não que o rato seja livre agente no sentido de consciência, mas ele toma, a partir de nossas não determinadas ações ou atos, movimentos que não eram aguardados. Sim. Só que a grande maioria, se não todos os experimentos que são feitos pelo Gazzaniga e por esse pessoal para excluir o livre-arbítrio, é sempre uma escolha de operação. A operação é determinada, a forma de analisar o que está montado é predeterminado também, e daí você diz, veja, ele é predeterminado. É óbvio. Sim. Todo o teste foi predeterminado. Sim. Todo o teste é feito num ambiente não humano, não Sim. normal, não natural. Então é óbvio que se você controla os resultados, você terá o resultado. Sim. Então isso pra mim é o principal problema desse tipo de experimento, tá ligado? Eu sei que tem vários outros milhões de problemas técnicos, tá ligado? Mas o principal problema pra mim é muito, muito simples e muito específico. Vocês controlam as variáveis e vocês dizem qual é o resultado. Eu acho que, na verdade, isso não é capaz de derrubar a tese deles. Sim, que eles diriam que o que eles fariam, falsamente, é afirmar que toda situação é fechada nos seus termos. Não, impossível. Do ponto de vista dos papéis sociais e da estrutura da chamada psicologia social... Nenhum deles deu essa resposta. Perdão, se algum deles der essa resposta... Chama-se Daniel Weber. Então, ele é ruim, esse cara, Daniel Weber. Que é o psicólogo social. Ele diz o seguinte... Ele diz que dentro da perspectiva situacionista, é possível situar um conjunto de papéis sociais que as pessoas, de alguma forma, fazem adesão. Então, por exemplo... Esse exemplo de Stanford, ele muitas vezes é analisado em termos do papel social. A pessoa estabeleceu o papel social do prisioneiro e o papel social do guarda. E aí, por exemplo, ele dá o exemplo que o Milgram, ele estava interagindo com um dos presos e que esse preso estava com muita vontade de ir embora. E ele foi falar lá com o superintendente da penitenciária pedindo para sair. Só que, como ele estava passando por ali, na hora ele ouviu os outros membros da prisão, que estavam presos na cela com ele, dizendo que ele era um mau prisioneiro. E aí, ele imediatamente mudou de ideia e quis ficar. Só que ele nunca foi pra uma casa... Eu devia pegar esse cara, o Weber, levar ele pra uma prisão lá em Xique-Xique, pra ele ver se o cara pedindo ir embora, os outros presos iam dizer que ele é um mau preso. Então, se ele ia tomar um camboio de pau de alguém... Ou se o cara... Ninguém reage assim, cara. Sim. É por isso que o Daniel Weber, Kreber, ele pode falar o que ele quiser pra mim, tá ligado? Isso não são
é controlado, isso é um teatro. Não, claro. Isso é um teatro. Eu tô dizendo. Isso é um teatro. A saída dele foi a saída do Milgram. Uma saída de quem nunca foi pra Chique-Chique. Uma saída de quem nunca foi na prisão. Do Milgram, não, do Zimbardo. O Zimbardo chegou pro cara e disse... Tu consegue imaginar alguém falando isso em Bangu? Não consigo. Tu conseguiu imaginar alguém falando isso em Bangu? O lance é, tipo, ele precisou ser lembrado que ele não era um prisioneiro, tá ligado? Ele virou pra ele e falou, cara, olha só, você não é um prisioneiro. Eu sou um neuropsicologista, um neuropsicólogo, e você não é um prisioneiro, você é um estudante. Saia do teatro. E aí ele tomou um choque, assim, porque o estado, tá ligado? Ele disse, é verdade. Aí ele foi lá e saiu, tá ligado? Não, mas é óbvio que deu um preso, mesmo. É óbvio que deu um preso. Por... O cara tava no experimento onde ele era um preso, ele era um preso. Isso é real. Então, tá ele se colocou nesse papel social. Sim, mas isso é... Mas é que tá, ele não se colocou no papel social, ele se botou num papel teatral. Absolutamente ninguém na sociedade, nada na sociedade estava minimamente preocupado com o resultado desse teste. Ninguém sabia que isso estava, além deles, e pouquíssimas pessoas, ninguém mais sabia que isso estava acontecendo. Sim. Tá ligado? É fechado a 4 portas, Sim. e por ser fechado a 4 portas, é limitado nas 4 portas. Sim. Então, tipo, esses experimentos, eles não conseguem contemplar a variabilidade natural que existe no mundo. Sim. Tá ligado? É só isso. Ele pode falar, pode espernear sobre papéis sociais e o caralho. Tá ligado? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele tá controlando o ambiente pra conseguir tirar conclusões controladas. Sim. Mas só isso. O que eles tentam afirmar é que nesse sentido, dentro da observação desse cara sobre o mundo, nós sempre estamos tratando... Por causa desse cara, Não, por causa de 20 caras. Por exemplo, 700. O exemplo do Milgram lá, que é o exemplo do... Como que é? É o... Aluno-professor de choque. Que é o experimento. Que é um do lado de fora e o lado de dentro, tá ligado? E aí o professor, ele é dito que os choques ajudam, tá ligado? E a maior parte das pessoas precisou de 20 níveis de choque antes de parar o experimento, tá ligado? Porque ele foi colocado meio que nessa posição, saca? Eu parava na primeira. De fazê-lo. Parava na primeira. Então, mas ninguém parou. Porque não foi comigo. Não conhece. Então, o Miller, ele fala muito disso. Você entendeu? O foreknowledge, o conhecimento Tu quer ver um prévio. exemplo muito simples disso? Oi. Tu pega um brasileiro que tá doido pra ir pros Estados Unidos. Tá ligado? Uhum. Aí tu bota ele nesse experimento aí da cadeia. Esse cara ia ficar tão de boa. Tão de boa. Porque ele ia pensar, meu irmão, se eu sair daqui é pro Lula. Se eu sair daqui eu vou voltar pro Bostil. Esse cara, ele ia estar deitado rindo. Pega uma pessoa que não tem 3 refeições no dia. Esse cara tem 3 refeições no dia. Sim. Quer dizer, meu irmão, isso aqui é o paraíso. Tu já viu o pessoal quando o Daniel Alves foi preso lá na Espanha? Com a prisão que eles tinham criado lá. Que tinha piscina, biblioteca, a prisão ficava aberta, 3, 4 refeições por dia. TV. O pessoal tava comentando, irmão, vou cometer um crime na Espanha. Tu entende isso? Uhum. Esses experimentos, todos desse pessoal, é em cima de pessoas que já estão em determinadas situações, estudantes. Não tem nada mais enviesado do que botar um estudante pra fazer um teste de um experimento, tá ligado? Ele vai querer seguir certinho o bagulho, porque é um papel da ciência, pipipi, popopó. Cara, esses experimentos, eles só são feitos pra inglês ver. Sim. É por isso que eles não conseguem derrubar a tese do Free Will. Mas você entende que o que ele tenta fazer é... Porque eu consigo fazer a pessoa seguir um determinado conjunto de coisas. Então, por exemplo, eu consigo fazer a pessoa olhar para uma determinada situação social em que ele é, por exemplo, professor, ou que ele é um guarda, e eu consigo fazer ele seguir, tipo, um estudante, um cara aleatoriamente, em 5 dias ele tá batendo no... Por que nunca pegaram um padre pra fazer isso? Não sei se já pegaram. Porque o padre tem motivos extraterrenos pra não fazer. Não, então, o Miller, ele argumenta muito contra isso, tá ligado? Só que tudo que eu tô dizendo o que você tá argumentando do teatro, o que esses caras vão contra-argumentar é que tudo é um teatro. E é lógico que tem resposta a isso. Mas eu tô dizendo, o mero fato de acusar eles do teatro, pra eles tudo é um teatro. Pra eles, a gente tá sempre nesse papel social. Não tem problema. A gente tá sempre interpretando algum papel social. Mas isso é um colapso
do que se compreende como ciência. Não, então, não. Nesse sentido, não. Nesse sentido, sim. Existem papéis sociais, do ponto de vista científico. Não, mas é que tá. Indiferentemente de um papel científico, tem papéis sociais do cara. Eu não tô falando papéis sociais, tô falando teatro. Sim. Papéis sociais existem, por isso que ele é um cientista. Sim. Agora, um papel social, um teatro social, que é justamente a capacidade de dizer, você agora é um soldado. Como é que eu sou um soldado sem a vivência de um soldado? Sim. Como é que eu sou um professor sem a vivência de um professor? Como é que eu sou um comandante sem a vivência de um comandante? Sim. E como é que eu sou, mesmo que eu tenha a vivência de um comandante sabe que aquilo não é evento real. Sim. Se ele sabe que aquilo não é um evento real, o comportamento físico dele não corresponde ao teatro elaborado. É simples. Concordo, mas o grande lance é, nós desempenhamos na nossa convivência social algo análogo a um papel social que possa ser mensurado e analisado? Em alguns contextos, sim. Então, há a possibilidade de estabelecer... Aí é o salto. Não, há a possibilidade... Não, necessariamente. Não, aí é o salto. Se há um papel social, necessariamente há não. a possibilidade de saber se nós nos mantemos ou não nele. Não, Sim. necessariamente não. Se esse evento me priva das possibilidades reais que eu teria fora do evento, isso não segue. Porque as características desses eventos, como eu falei agora do comandante, que eu lembro do teste, não sei se esse que tu tá falando é do soldado, do comandante dando choque na pessoa. Porque eu lembro que tinha um do professor dando choque na pessoa. E tem um outro que é um soldado, Sim. como se fosse um comandante, dando Sim. um choque no soldado. Uhum. Sim. O comandante, no papel real, ele sabe que aquilo não é real. Sim. Ele sabe que aquilo é um teste, tá ligado? Ele sabe que aquilo é um teste. Então ele não tá fazendo o papel de um comandante. Ele tá fazendo o papel de um comandante que tá aspirando a ser um comandante num contexto diferente que não está relacionado com o papel real de uma situação de guerra ou de interrogatório. Sim. Porque a informação que ele tá buscando não é informação que tem, de fato, um impacto real dentro do aspecto do mundo em relação aos fins que aquele determinado papel social deveria corroborar. Mas tem um exemplo muito bom para isso. Tem não. Que o Mili usa. O Mili usa o seguinte exemplo. O caso do 11 de setembro. As pessoas, nesse sentido, tiveram mais de 6 oportunidades de pegarem as armas dos terroristas. Mas eles esperaram que a equipe fizesse uma coisa a respeito. Né? Então, eles se privaram da ação deles para entrar no papel do passageiro. E ele relata que se você entra no papel social, ou seja, se você seguir o script do que o papel social coloca para você, você vai inevitavelmente chegar na noção de que não há livre-arbítrio. Porque o script do papel social ele é bem delimitado. Só que o que ele coloca é, calma aí. Mas e o outro avião? O avião em que os passageiros não pensaram assim. Que eles simplesmente se responsabilizaram pela questão. E ele vai dizer que há no grupo de saída a noção de que, por mais que eu possa estender o argumento do papel social, e eu possa tentar listar algum papel social em que as pessoas voluntariamente vão conseguir se estabelecer nisso, e que a escolha voluntária de se colocar por si só já é um certo grau de determinismo para como ele vai agir daí em diante. Ou seja, um motorista segue concretamente algum conjunto de regras de trânsito. Um lutador segue um conjunto de regras da luta. Muitas vezes quebra também. Sim, pode quebrar. Mas há uma noção de um papel esperado e há, inclusive, exemplos históricos dos humanos seguindo eles. Ele vai dizer que é justamente a nossa capacidade como humanos de quebrar esses papéis sociais que nos diferencia, por exemplo, dos próprios papéis sociais dos outros animais. Os outros animais, quando eles assumem papéis entre eles, por exemplo, líder, alfa, ele não deixará de ser o alfa, dadas as mesmas circunstâncias, tá ligado? Nós conseguimos, entre aspas, quebrar a quarta parede. Você percebeu, opa, tô desempenhando o papel social, deixa eu desligar isso aqui. Estou agindo baseado no conjunto de expectativas de outros para mim. Isso não é racional. Deixa eu desligar. Porque, por muitas vezes, é mais racional seguir um papel do que agir livremente. Mas a nossa capacidade de não seguir um papel importa muito. Nesse caso. E aí ele usa isso aí como uma resposta. Porque o que acontece? O que ele tenta fazer? É uma questão de caridade hermenêutica. Ele tenta levar o argumento por máximo. Então, a mesma coisa que ele poderia dizer, cara, é impossível reproduzir esse experimento na vida real. É uma coisa que ele poderia afirmar. Mas ele tenta não sair assim.
Porque ele sempre tenta pensar, não, mas o oponente poderia formular alguma forma que ele conseguiria usar o exemplo para isso. E ele vai falar, mesmo se eu aceitar isso, mesmo se eu aceitar um nível mais extremo disso, eu não sou capaz de negar o livre-arbítrio. Um outro tipo de experimento é o experimento de se negar a prestar ajuda. Que tem um conjunto de pessoas, 1, 3 e 5 pessoas, e você ouve do outro lado uma pessoa ligando. E ela passa mal. Descobriram que no grupo A, que só tinha uma pessoa, eram 20 grupos de uma pessoa, os 20 grupos lá foram lá e disseram, não, alguém chame a ambulância. A pessoa passando mal. E que 85% foi ajudar. Saiu do próprio papel e foi ajudar. Só que quanto mais pessoas tinha, menos gente ia ajudar. E menos gente avisava, tá ligado? Que tinha acontecido alguma coisa. Porque eles estavam sempre presumindo que alguém tinha avisado. Mas para eu pensar objetivamente, é muito mais racional. Mesmo que tenha mais pessoas, todo mundo tentar ajudar, do que só uma pessoa tentar ajudar. E aí ele vai responder para isso. Opa, calma aí. Por mais que seja racional seguir nesse papel, seja racional utilizar essa forma de consideração, nós nunca estamos assim. Nós, inclusive, separamos da sociedade uma parte das pessoas que está, de uma forma ou de outra, voltada às emergências. Nós separamos as nossas habilidades porque as pessoas se destacam. Nós estamos tentando emular uma sociedade sem divisão do trabalho para imitar uma sociedade que tem divisão do trabalho. Mas isso é um experimento, pô. Sim. E aí ele vai dizer, baseado nisso, esse exemplo de não oferecer ajuda é falso. Dá pra voltar pro Wesley aqui. Então, mas esses exemplos são do Gazzaniga. Eu sei. O Gazzaniga, ele reúne esses exemplos e ele fala que são os exemplos situacionistas. De uma determinada situação social virar uma certa determinação. Pode continuar. Não, é porque pra o pessoal entender mais ou menos, tipo, o ponto lá que eu tava falando, não dá pra fazer. O meu ponto é muito, eu não sou cientista, e eu sou muito mais chato, não tenho paciência, é muito óbvio. Sim. Eu entendo o papel do MIDI, que ele tá tentando cumprir um certo acabouço, um nível de discussão, pra limitar o quanto um recebe, o outro ganha, ele ganha. Não tô dizendo que isso tá corrompendo, não. Sim. Tô dizendo que ele tá seguindo as normas e ele tá fazendo um papel social aí. Sim, sim. Ele tá fazendo um papel social. E, tipo, que nem eu li quando eu tava lendo o livro do... Qual é aquele porra lá do Austin Fala? Austin. Não, o outro. O Surly. Surly. Que o livro dele é todo tentando fugir de problema. Me dá uma agonia também. Sim. Ele sempre tá tentando fugir de problema. O problema é fugir de questão, não, porque eu falo isso aqui, eu não tô nem aí. Tô nem aí não, viu? O Wesley Delana Foda-se, ele fala num vídeo... Delana Foda-se. Ele fala a respeito, num vídeo lá, conversando com o pessoal lá, que ele vai dar o exemplo de um cara que a mãe dele não cuidou bem dele, e aí depois ele foi ter uma namorada traiu com um amigo dele, e aí não sei o quê. Aí, quando chega no final lá, que ele vai roubar alguém ou vai dar um tiro em alguém, esse cara tava errado? Tava. Por quê? Porque você acabou de contar um storytelling. Esse homem foi construído por esses 5 momentos na vida dele. Quantos anos ele tinha? 5? 60 semanas? Sim. Ele corta todo... É como se eu pegasse um filme gigante de 3 horas e meia, cortasse ele em 5 minutos e dissesse, a ação dele foi justa? Veja, você tá fugindo de diversos outros processos. A vida de um ser humano não se limita a esses pequenos conjuntos de resultados. Sim. Existem diversos outros resultados, tá ligado? Tem um cara lá, um psicopata, que é conhecido o caso dele, que ele... Cara, ele era mais novo, ele foi torado por 6 caras. Aí ele foi ajudar um cara que tava se atacando por um jacaré, o cara agradeceu ele, depois chamou de 4 caras e torou ele contra a vontade dele. Foi uma desgraça também. Chegou um momento que esse cara disse, meu irmão, vou matar. E saiu matando gente, um monte de homem que lembrava os caras que tinham abusado dele, tá ligado? Aí chegou, quando ele foi preso, ele pediu uma moeda pra o cara fazer uma ligação. Aí um policial veio, deu uma moeda dele e falou assim, pode usar. Aí ele pegou lá, o cara foi mal educado com ele, tá? Aí ele fez a ligação, voltou.
Aí ele pegou e falou, fiz a ligação. Aí o cara, pô, que bom. Tomara que você resolva seus problemas. E desse dia em diante, esse cara, ele foi preso e ele disse que ele disse nunca mais matar. Porque ele falou que tinha uma pessoa na vida dele que tratou ele bem. Sim. Uma única vez. Sim. Um cara que deu uma moeda pra ele. Sim. E no dia que foram levar ele pra execução, que ele aceitou todos os crimes, confessou, tal. Foram tirar ele da cela. E ele não queria sair da cela porque ele queria falar com esse cara. Não teve quem tirasse ele lá de dentro também. Durante 5 horas. Quando o cara chegou, ele falou pra ele, muito obrigado por que você foi. E agora eu vou morrer sabendo que eu tive um amigo. E ele foi pra execução. Um único ato na vida desse cara. Sim. Um único ato. Tá ligado? Um único ato foi capaz de reorganizar todas as estruturas neológicas, percepções morais, Sim. visões de mundo, questões éticas, tudo pra esse cara. Ele confessou, morreu, mas disse, e talvez, se Deus quisesse, eu tenha sido salvo nesse único momento. Sim. Porque ele se arrependeu, acredita-se que ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito antes daquilo. Sim. Porque ele teve um amigo. E ele considerou amigo um cara que deu uma moeda pra ele. Sim. Pra ele fazer uma ligação e tratou ele bem. Então, Ed Delano Foda-se cria esse storytelling de um cara que ele limita o campo de agência desse homem pra determinar uma determinada situação, ter pena do cara, porque é isso que ele saluta naqueles que estão ouvindo a história. Sim. E é por isso que a pessoa não consegue dizer, não, ele tá errado, porque a pessoa, ele bota aí num crivo de empatia, quem tá ouvindo, pra pessoa num crivo de empatia se ficar limitada a responder, mesmo que seja Inclusive, um evento... a maior parte dessas pessoas começar a acompanhar a história de serial killer, vão começar a ter esse tipo de empatia por todos. Porque todos eles, você vai ver a história deles, tem alguma parada. Alguma coisa tem que é... O estranho é que muitos psicopatas, às vezes são várias coisas, e tem uns que é um momento. Um momento vira a chave na cabeça do cara, tá ligado? Segundo o próprio storytelling dele, né? Que esse é o grande problema que a gente tem. O grande problema que a gente tem? É um grande problema que a gente tem pra quando a gente vai tratar do testemunho desses homens. Porque o testemunho deles, geralmente, a gente vai ter que abraçar todo o viés que ele quer colocar no discurso. Sim. Então, o Ted Bundy, por exemplo. Alguns a gente sabe, por exemplo, que mentiram, tornam essa história mais triste do que mentiram. Dá pra ver que... Então, depende do caso. Mas, por exemplo, o Ted Bundy, tá ligado? O Ted Bundy, ele, depois de um certo momento, ele conheceu um deputado... Ele viu que um deputado americano que era conservador e pá, contra a pornografia. E ele começou a dizer que a culpa do que ele fazia era pela exposição que ele tinha à pornografia. Uhum. Mudando a outra história que ele tinha, tá ligado? Então, tipo, ele enviesou o discurso dele com essa questão para o pessoal que era anti-pornografia pagar o advogado dele. Sim. Tá ligado? Ele percebeu isso. Então, tipo, tem a questão do testemunho, que é muito preocupante de estabelecer teses em testemunho. Uhum. Mas o campo de variabilidade que tem sobre os psicopatas e afins, como muitos deles mudam radicalmente do nada, tá ligado? Uhum. Supostamente do nada, porque a gente não consegue ter essa corroboração. Mas o ponto central o Ed Delano Foda-se, ele desenha um storytelling de uma pessoa que não existe pra dizer que aqueles que existem estão presos ao exemplo anterior que ele estabeleceu. Sim. E isso é literalmente fechar o sistema. Sim. Ele está fechando o mundo da pessoa. Sim. Ele está fechando o mundo, está deixando o mundo sem escapes. Uhum. E repito, o Nicoledes fala, eu consegui refutar um cara sobre isso, simplesmente abrindo uma portinha do ratinho e dizendo pra ele, pra onde ele vai? E o cara automaticamente disse, eu não sei. Sim. Quando abriu a portinha, tirou dos 3 caminhos e abriu a portinha, falou, pra onde ele vai? Sim. Não sei. Uhum. Então, você não pode dizer que as coisas são determinadas porra nenhuma. Sim. Tá ligado? Porque eles sempre fecham um campo de agência. Eu acho que tem aí um espaço por uma discussão importante. Porque a da situação é um dos pontos do Ganza Liga. Mas tem outros 2 fortes. Uhum. Além do elemento situacionista, ou seja, parece que os nossos meios sociais estabelecem de uma forma ou de outra um conjunto de ações que vão determinar o nosso comportamento. Também existe a questão do processamento não consciente.
Se nós não somos conscientes no momento da nossa ação, então não fomos nós que tomamos a decisão. Se não fomos nós que tomamos nossa decisão, então não é possível falar de forma alguma de livre-arbítrio. Resposta boa pra isso também, já. E a outra questão é o ad hoc. Eu fiquei feliz quando eu contei pro aquele nosso amigo lá minha resposta. Ele falou, o Mili fala isso aí também. Eu falei, pô. O post-hoc. Ele diz assim, ó. Tudo o que a gente sabe sobre... O que a gente fala sobre livre-arbítrio é a gente justificando as nossas ações depois que elas já aconteceram e falando sobre elas. E isso é uma espécie de ad hoc porque isso foi ou criado para a própria conclusão que eu quero alcançar, para defender a hipótese que eu quero alcançar, ou foi para justificar a hipótese que eu já alcancei. E aí, o Mili tem uma resposta boa para isso, do post-hoc, que é afirmando, contando uma historinha. Ele conta que ele vira volta chamado, né, por aí nesses lugares, fora do lugar onde ele mora. Então é chamado por aí em outros estados. É chamado por aí na Califórnia, é chamado por aí em Nova York, e por aí vai. E aí ele fala que ele gosta muito de usar tamanhos maiores de poltrona. Então toda vez que tem um tipo de avião que tem uma poltrona de emergência, ele vai lá e pega. Ele vai lá, clica lá, pesquisa e pá. Não entendo ele. Entende? Aí ele fala assim, ó. Calma aí, Gazaniga. Esse não é um ato em que eu estou justificando minha tomada de decisão depois dela acontecer. Não. Toda vez que vocês me chamaram para um evento desses, eu fui lá, entrei no site, cliquei ali e eu manifestei minha preferência sobre isso daí. Então como que eu posso dizer que eu estou explicando post-hoc depois dela acontecer, se tem várias ações na minha vida, várias resoluções que eu tenho em relação à minha vida que eu estabeleci antes delas acontecerem? Como, por exemplo, uma pessoa que diz que vai parar de fumar. Né? Então, isso é uma... Você tô indireta pra mim agora, né? Quê? Só tô indireta pra mim agora. Não, por que não? Fala o que tu quiser falar, pô. E aí tem a segunda questão, né? Que essa não é a segunda, não? Não, essa é a primeira. A gente falou a primeira e a terceira. Aí tem a segunda questão, que é a questão que você tem uma boa resposta, que é a questão do processamento não consciente. E aí o exemplo mais claro são chamados experimentos de Libet, em que, ao ser apresentado a um tensor de músculo na sua mão e um relógio de Libet na sua frente, você deveria, no momento em que você ficar consciente que você tá com vontade de levantar a mão, você tem que olhar o relógio e ver como que a hora está apontando, tá ligado? E aí eles descobriram o seguinte, eles descobriram que havia o chamado potencial de leitura antes da ação propriamente dita acontecer. Então, antes de você se tornar consciente, você poder olhar no relógio de Libet qual era, você sempre desempenhava um certo potencial de leitura. Então era potencial de leitura, consciência, ação. Uma acontecia meio segundo antes, outra acontecia 0,2 segundos antes. Então esse meio tempo aqui é o tempo entre a sua decisão consciente e o seu cérebro processar. E eles usavam isso para dizer que você não tinha consciência, que a consciência não tinha desempenhado nenhum papel. Né? O Libet acreditava nesse sentido no free want, que você, nesse meio tempo, você podia vetar a ação. Como que o Mili sai disso? O Mili fala assim, opa, isso aí tá mal organizado. Por quê? Porque tem vezes que a gente tem esse potencial e não tem ação. E mais do que isso, eu fazer isso aqui, qual que é o papel que a minha consciência tem nisso aqui? E ele fala, cara, a diferença fundamental entre a discussão que os neurocientistas fazem hoje e a discussão que eles deveriam fazer é porque os neurocientistas deveriam estar profundamente preocupados com aquelas ações em que é nítido que você tem consciência. Então, por exemplo, eu decidi emagrecer, quero um plano para emagrecer, começo a agir em virtude disso. Cara, esse tipo de ação consciente é uma ação consciente permanente, que ela retoma por diversas vezes esse tipo de elemento. E não parece que eu estou preso de forma cognitiva a seguir ou não esse plano. Parece que eu, nesse sentido, escolho permanecer nesse plano. E isso seria fundamentalmente diferente de levantar a mão ou então ficar decidindo qual botão que você vai clicar.
Né, que são muitos desses exemplos que acabam sendo usados por eles. Que é, cara, escolhe uma parada em que a consciência mal exerce qualquer função e fala que, baseado nisso, como é inconsciente esse conjunto de atos, então não há nada que seja diferente disso, então você não tem livre-arbítrio. Qual a resposta? É porque um dia esse pessoal... O problema é que tem o Estado aí no meio também. Mas se não tivesse o Estado investindo nesses projetos, eu tinha falado há muito tempo, que o tanto de teste que esses caras repetem a mesma estrutura pra não chegar à conclusão que não existe livre-arbítrio é absurda, tá? Sim. É impossível você conseguir determinar se existe determinismo ou se o livre-arbítrio está errado enquanto você precisar de falar para aquele que vai realizar o teste que ele precisa fazer. Sim. Enquanto precisar da consciência do agente para dizer o que ele vai fazer e quais são as regras do jogo, não tem como chegar a essa conclusão, tá ligado? Porque é sempre muito fácil responder isso no campo de, cara, você colocou o aspecto do que tem que ser feito. Que é o que o Mili vai falar, o aspecto de consciência, o cara tem que ficar apertando o bagulho e olhando pro negócio. Então, tipo, por exemplo, no exemplo 2, eu não sei se é 1 ou 2, foda-se. O que tu deu lá do... Teve isso agora do apertar, do doidinho aí do Freeont. Teve um outro que tu falou. Apertar, escolher qual botão vai apertar? 2 botões. Esses são 2 diferentes, né? Um é o que você olha o relógio. Do relógio, outro dos 2 botões. Outro você escolhe o botão. Sim. O problema é que, tipo assim, se você vai interpretar as coisas em noção de mídia, onde se perde informação e se constrói novas informações, se seleciona informações que vão ficar e informações que vão sair, nós rapidamente percebemos que existe um certo limitador de quantidade de ações e determinações que nós vamos ter ao longo do dia e ao longo da vida. Tá ligado? Por causa do custo de energia que isso gera. É muito custoso que nós apreendamos tudo que está ao nosso redor sempre e tenhamos memória de tudo o tempo inteiro sempre. Sim. Então é por isso que dificilmente você vai lembrar o que você comeu há 3 meses atrás, às 6h30 da noite, se você comeu às 6h30 da noite, porque essas informações elas vão indo embora por necessidades de energia que você tem, dada a noção de que a energia sempre vai sendo perdida, e perdida no sentido da gente, e ela vai... É termodinâmica, tá ligado? Então, quando você fala pra uma pessoa, Miorim, eu vou fazer um experimento agora contigo, eu já ligo nesse momento, experimento. O que eu vou fazer agora contigo, o que é que eu digo com o experimento? Eu tenho que obedecer, ter um determinado fim, vão ser regras que vão ser estabelecidas, vou ter que cumprir determinado papel, acionar determinados botões, ou coisas, gincaninha, que é gincana, né, que eles fazem. Pra mim, literalmente uma gincana, mas você já liga. Fazer um experimento contigo agora, pra ver, eu vou te estabelecendo o que tu quer. Então, por exemplo, você é um cara, como eu vou falar, o estudante, tá ligado? Que gosta muito de ciência. Cara, eu gosto tanto disso aqui, eu tenho que seguir exatamente o que essa pessoa tá falando, tá ligado? Sim. Então, a partir do momento que você predetermina a esse sujeito o que vai acontecer com ele e a interação dele com aquilo, e você coloca um papel para ele cumprir naquele determinado momento, as ações que nós consideramos inconscientes nada mais são do que uma reprodução de fatores anteriores que marcaram o suficiente e designam a decisão um papel foi tomada lá atrás de seguir experimentos, comportamentos e afins. E quando você apresenta esse novo, o que acontece é uma substituição de ações ou de repetições. E no momento que você engatilha isso, você apresenta isso para o sujeito, umas ações passadas que ele já tomou, ele vai só apenas reincorporar para esse novo sistema e para esse novo teste, essa nova gincana, quais são as coisas que devem ser respondidas, devem ser feitas. Eu acho que, nesse sentido, o Mili é muito feliz. Além da separação que você fez aí, que o Mili faz aí, que é a separação de quando você tomou a decisão, parece que você tomou antes, ele é muito feliz de fazer uma distinção importantíssima. O que significa ter um livre-arbítrio modesto? Ter um livre-arbítrio modesto significa que não tem nenhuma força te impedindo de agir livremente. Ou seja, não há nada que no seu cérebro obrigue você a seguir de determinada forma. Esses experimentos, nesse sentido... Tu falou cérebro do jeito errado aí. Quê? Porque tem um cara no comentário do vídeo agora que ele fica corrigindo o erro de fala. Tu falou cérebro... nem tá indo aqui, né? Só avisando que tem esse cara.
livremente. O que acontece? Você está interagindo com um determinado campo de ação. Esse campo de ação que você está colocando para si é um campo de ação que você afirmou, que você concordou com ele. E você diz assim, ó. Nesse campo de ação, o meu cérebro não precisa desempenhar um papel tão pesado. Agora, e isso é uma coisa. Isso é tipo, beleza, eu aceito que há um pedaço da minha consciência, aliás, das minhas ações que são processadas de forma inconsciente. Top. Por exemplo, o instinto é uma delas. Então, existem elementos inconscientes. Depende da forma. O pessoal toma instinto que definição, porque na do Jung não é assim que funciona, não. Tá? Mas, por exemplo, a noção do sonho. Parece que a gente completa sonhos. Parece que muita gente resolve cálculos matemáticos quando dorme. Então, há um certo nível de inconsciência que age, tá ligado? Do ponto de vista do nosso próprio corpo. Não do ponto de vista misesiano, mas do ponto de vista do corpo, tá ligado? Que continua a pensar. Essa parte do corpo, ela mesmo se for provada que ela existe, que é inconsciente, não é provado que, através de qualquer um desses experimentos, que há uma força que impede as pessoas de agirem de determinada forma. Para você provar que há uma força que impede as pessoas de agirem de determinada forma, tem que provar que é impossível que haja livre-arbítrio. Engraçado isso que tu tá falando. Já percebeu que quem resolve a conta nunca é um cara que não estuda matemática? Sim. Sim, claro. Nunca é uma criança de 2 anos que nunca viu uma conta na vida. É sempre um cara que queria resolver. Sim. Tu entende? Mas faz sentido dizer que isso tem um certo nível de consciência. Eu não acho, não. Acho que é subconsciência. Sim, mas que há um nível abaixo da consciência. Eu acredito no super-homem. Eu acredito no super-homem. Mas o período do sono é, nesse sentido, um bom exemplar disso. E o que acontece, gente? Acho que não. Quando a gente assume essa noção, aí diz, opa, esse livre-arbítrio modesto, parece que ninguém está discutindo. Quando o Gazzaniga diz que o livre-arbítrio não existe, ele diz, não existe uma coisa que opera independente do cérebro. Bem, isso a maior parte das pessoas hoje que defendem o livre-arbítrio está disposto a aceitar. A maior parte das pessoas que defendem o livre-arbítrio diz, não, o cérebro, ele faz parte da forma como eu interajo com o mundo. Meu Deus. O cérebro não tem nenhum papel aí. Hã? O cérebro não tem nenhum papel causal. Tem, mas não desse peso que o pessoal acha. Entendi. É menos pesado do que o próprio peso do cérebro na balança. É justo. Aí o que ele vai dizer em torno disso? Ele vai dizer, ó, o que se discute para a maior parte dos filósofos é o chamado livre-arbítrio de profundidade. Errou de novo a palavra. Arbítrio. Eu só tô te privando do cara ali, velho, que tá digitando também. É o livre-arbítrio... É o livre-arbítrio... de necessidade. Aberta. Open deepness. Você, nesse sentido, é um livre-arbítrio ambicioso. Você coloca para si mesmo uma possibilidade extremamente ambiciosa de ação do homem. Em que o homem poderia agir independente das suas circunstâncias. Isso. Existe pelo menos uma criatura na face da Terra que age assim. Sim, todas pra E a mim. gente sabe que se ele voltasse no tempo, ele agiria independente das suas circunstâncias. Todas pra mim. Que é a mosca da fruta. Todas pra mim. A ação dela é indeterminada. Se ela virar para a esquerda, se você voltasse pro tempo, ela poderia ter virado para a direita. Todas. Todas. Depois eu explico minha teoria do safado. Não, certo. Mas o... Desculpa, meu, desculpa. Eu não vou mais Todas as interagir com o criaturas? assunto. Gente, desculpa, eu não vou mais interagir com Todas ele. as criaturas? Hã? Todas Não, as todos os seres humanos. Ah, tá. Não, certo. Mas há uma... Até criaturas, vamos lá, eu quero uma zoeira maior. Todas as criaturas. Pronto. Ok. Eu não vou discutir.
Então, Tu viu o que tu acabou de fazer? Decidi. Tu vê? Tu pensou, repensou, tô com sono, porra, daqui a pouco tem que ter... Não. Não vou pra esse caminho, velho. Todas. Nesse momento eu sou muito carnapiano. Justo. Mas você há de concordar comigo, Malbo, que a diferença fundamental entre esse tipo de apresentação e o que o Delano Nogari faz Foda-se. é que em toda a apresentação dele, ele reduz o homem a esse conjunto prévio de acontecimentos. O que o Mille tenta enfatizar é: nós somos observadores dessa nossa condição. Nós sabemos que nós não temos livre-arbítrio na maior parte do tempo. Nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós agimos de acordo com coisas que nós não refletimos longamente. Comemos um prato de comida sem pensar longamente sobre isso. Fala isso pro Godel. Então, a maior parte do tempo nós estamos agindo livremente. Fala isso pro Godel. Nós estamos agindo deterministicamente, ou seja, nós estamos aceitando o que vem. Só que existem determinados momentos em que a gente pensa, cara, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Tá ligado? E como esse eu interage com o mundo. E nesses momentos em que o homem se dá conta de si mesmo, aí sim ele é capaz de fazer uma abordagem ampla, aí sim ele é capaz de resistir a todas essas determinações. Porque elas não fazem sentido. Não faz sentido você dizer, eu consigo processar alguma coisa que é uma decisão consciente. Por quê? Porque não há um movimento físico ali. É tudo mental. Então, se é tudo mental, às vezes você interage com a mesma questão que você já tem informação várias vezes, e você chega a uma conclusão diferente. Né? E isso nos parece indicar que é espaço para o livre-arbítrio. Parece indicar que a ciência, mesmo que ela consiga provar que uma ação ou outra, a gente poderia já antever o que o nosso cérebro ia colocar, isso não serviria para esses casos em que há uma grande apresentação da vida e que há uma grande sequência de acontecimentos envolvidos. Né? É por isso que quanto mais você tem coisas complexas na sua vida, mais você sente peso de pensar. Tipo, no final do dia você pensa as mesmas horas. Num dia muito complicado e num dia leve, tá ligado? Só que um dos dias você é exigido profundamente, no outro não. É exigido de você a sua atenção constante. E essa atenção constante não se resume a nada físico, mas a sua própria operação do pensamento. Entendeu? Entendi, sim, senhor Miorim. Brabo! Desculpa, senhor. Refutei o Delano Nogari. O Delano, foda-se. Gazaniga. Dane-se. Então, recapitulando. Não faz sentido os situacionistas. Recapitulando. Não é possível reproduzir esses experimentos. Recapitulando. Papéis sociais podem ser escapados. Recapitulando. Não é verdade que situações post-rock são o componente-chave para definir o livre-arbítrio. Porque é possível pensar em situações como a história do milho no avião, em que as pessoas têm preferências e agem previamente em torno deles. Recapitulando, sobre a questão desses impulsos. Todos os impulsos podem ser pensados como parte pequena da ação total. Partes pequenas. Isso. E mesmo as partes mais pequenas menores. É por causa do cara, pô, do comentário, é sério. Eu não sou livre, eu estou determinado a te odiar. Eu tenho que pensar, tá tarde. Vem aqui no meu lugar, desgraçado. Eu estou determinado a errar. Sim. E o que acontece? Toda essa apresentação se reúne para dizer: esses experimentos não serão capazes de refutar o livre-arbítrio modesto de qualquer jeito. Em relação ao livre-arbítrio ambicioso, menos ainda. Porque o livre-arbítrio... Aliás, menos ainda não. Mas não é o suficiente. O que os experimentos mostraram não foi conclusão científica suficiente para refutar o livre-arbítrio. Coisa que já vem sendo ventilada há mais de 60 anos. E que nunca aconteceu. Então o livre-arbítrio não é uma ilusão. E tá errado o Delano Nogari. Errou, é muito errado. Muito. Muito errado.
A gente vai fazer outras partes depois dessa? Vamos, mas tem outros testes. Tem vários outros testes. Eu queria bater na do... dormir no horário certo. Eu odeio essas teses. Sim. Essas teses não dizem nada sobre os grandes homens. Sim. Nada. Não diz nada sobre os grandes homens. Sabe o que eu queria bater nele? Inclusive, quando tu falou do prato de comida, eu lembrei do God. Ele negou o prato de comida. Sabe o que eu queria bater nele? Ele fala que existe comportamento, tipo, um gene da religião. Tá? O gene? Um gene. Tem um gene que faz religioso. E a dele é a ciência. Sei lá. É, porque ele pode tá ser um super-humano, né, também. Pode ser um super-humano. Ele falou esse gene da religião. Gene da religião. Mas, se tiver, Deus é bom. Deus disse, olha, se esses cabas não tiver isso aqui... Mas e nas outras pessoas? Como assim? Nas que não são religiosas? Tem. A religião delas é o comunismo, é o Estado, é a ciência... Sempre arruma uma religião, né, velho? Justo. Quem tu nunca achou que é impossível não ser religioso, velho? É, pelo menos em algum sentido. Sim. Alguma coisa você vai ter como... Você vai ter alguma coisa que você acredita que de religa, né? A humanidade. Com doutrinas e dogmas. Sempre tem. Porque, tipo, não dá pra... Acho que tem coisas que são irredutíveis, tá vendo? Sim. Chega um momento que não tem mais como reduzir. Sim. E aí você se fixa em um determinado pilar. São as pressuposições. Mas esse eu quero bater nele. Como é? Premissas... Primeiras. Não posso ser. Observacionais. Primeiras, velho. Sim, também. Primalista, nossa. Sim. Não tem como fugir disso. Mas eu não acho que é um gene, não. Eu acho que é uma limitação mesmo, tipo, racional. Né? Mas tudo pra esses caras da religião e da ciência é um gene, é um negócio, um neurônio ali, preto e amarelo, na cabeça do caba, né? Um cap. É. Eu sei que o Wesley ficou muito rico com esse papo. Ficou. Eu queria... Às vezes eu fico pensando, cara, será que eu posso começar a defender essas loucuras só pra ficar rico? Pode não. E depois eu defendo certo. Só 24 horas. Só um pouquinho, né? Só 24 horas eu faço mais do que eu conseguir. Depois disso, tipo, porra! Só consegui fazer 2,5 milhões. Mais um dia, vai. Só mais um. Eu queria ter essa pegada desse pessoal, tá? Eu não, velho. Até porque o Gazzaniga é Eu antigaço. acho muito besteira isso aí, velho. O quê? Ser rico? As apresentações que eles fazem. Cara, é porque às vezes o cara só quer acreditar em alguma coisa. Sim. Só que sai um pouco da... Às vezes eu queria que tivesse um estudo sobre as pessoas que acreditam que tem determinismo. E ver se não tem alguma coisinha ali que não quer dizer que alguém fez, o pai fez, a mãe fez, ele fez, tá? Uhum. Um aspecto de fuga de uma certa responsabilização, tá? Sim. Ou se o cara é um cientista brabo mesmo, né? Sou cético. Vou discordar. Não é. Desculpa, se fosse esse cara, ele tava experimento. Não tava vendendo. Sim. Não estaria sendo neurocientista de gente rica, não. Sim. De fato. Explicando pros outros, tem que dormir às 6, tem que ver o sol, depois tomar banho de sol. Aí cuidado, viu, punheta. A minha avó seria um coach melhor, acho. De fato. Mais embasado, talvez. Talvez, com a experiência de 80 anos. Muito justo. Pessoal, se vocês preferem a experiência de 80 anos do que o da Lanogara, vocês já sabem o que fazer. Não, foda-se. Curte, comenta e compartilha. Não deixa de recomendar esse vídeo. Tem a plataforma também, altalinguagem.tv. A plataforma altalinguagem.tv. Nós vamos publicar outros 2 vídeos da Lanogara, tá? Só que o Mirinho vai estar de férias agora. Sim. Mas vai publicar os 2 vídeos da Lanogara. Vocês vão ver o Mirinho aparecendo aí no YouTube. Respondendo e refutando top. Vai ter ano novo na plataforma. Sim. Eu vou romper o ano do pessoal lá na plataforma. Ui. Vai romper ano lá. Vai ter muito conteúdo nos próximos dias e não vai ser postado no YouTube porque o Mirinho vai estar de férias, esse canal aqui. Mas vai continuar saindo vídeo. Vai continuar saindo vídeo aí. Mas é o que já tá gravado. Sim, já tá postado na plataforma, inclusive. Sim. E vai continuar tendo vídeo aí, mas vai ter muito mais vídeo lá na plataforma. Então, beleza.
Então fechou, pessoal. Forte abraço. Altalinguagem.tv. Altalinguagem.tv. Logo mais. E eu vou dizer só uma coisa. Eita. Não, galera. Uma coisa. Isso que você faz é sacanagem. Isso aí que você faz de um livre-arbítrio é sacanagem. Por quê? Você ataca a versão mais burra dos argumentos. Qual é a versão mais burra? A versão mais burra é que não é quase uma parada espiritual, psíquica. É quase um fantasma a noção do livre-arbítrio. Como assim? É como se todo mundo que defende o livre-arbítrio não defendesse de forma alguma que o cérebro participe do livre-arbítrio. Tá. Quem defende o livre-arbítrio com alma, por exemplo, defende que a alma interage com o corpo. Sim. Tá ligado? Para gerar as ações conscientes. E é muito chato o que você faz no lugar. Você age como se não houvesse todo um... E se ele não conhecer? Cara, eu acho difícil, porque o Gazzaniga e o Haddad, eles compartilham o espaço com o Mili e com o outro, que é o... Não, mas vai que foi, nem prestou atenção na nota de rodapé, nem foi procurar o citado. É porque palestra tem. Se ele pesquisou a palestra Gazzaniga, ele com certeza encontrou tanto debate quanto palestra o Gazzaniga com as pessoas. Né? Tem um outro também que é o Razagum. É um cara. Razagum. Razagum? É. Acho que o nome dele É o Razagum, pô. É? Eu vi... Do Batman. Não, esse não. Não, ele sabia porrada de arte marcial, faixa preta, mestre. Não é esse não. Então? Esse aqui, ó. Esse homem aqui, ó. Vamos ver se download. Ó, o nome desse cara aqui, ó. Ah, porra. O que foi? Também. O nome do social é Wegener, o que você ficou muito puto com o cara. Inclusive, cara, é interessante como ele organiza os argumentos, ó. O argumento do Wegener. Algumas ações humanas não são causadas, mesmo que parcialmente, por intenções conscientes. Parece que tu é solteiro, porra. Quê? Esse que não é casado, não. O quê? Acabou de falar, não são casadas. Causadas. Ah, tá. E a mesma coisa se dá para a correlação neural das intenções conscientes. Algumas ações não são causadas por elas também. Todas as ações são causadas da mesma forma que as ações que não são causadas pela nossa intenção consciente. Então, nenhuma ação nossa é causada, mesmo que parcialmente pelas nossas intenções. Então, as pessoas não têm livre-arbítrio, a não ser que a sua consciência, a sua consciência algumas vezes seja parte das causas, então as pessoas não têm livre-arbítrio, né? Esse modelozinho que tá mostrando aqui é muito comum, tipo, você mostra que não tem livre-arbítrio em um caso específico, você tenta extrapolar para todos os casos possíveis, e aí você falha miseravelmente. E aí o nome do cara que é o que ele analisa longamente é Han... O que é, porra? Ó, tem a Elsa Youngstead, que ele analisa longamente, que fala daquelas questões de determinismo que a gente comentado. Tem o Daniel Wegener. Tem uns cabos aí não querendo agir, né, velho? Não, cara. Todos esses aqui são cientistas sérios, velho. Não é gente aleatória. Muitos deles participaram lá do Close to the Truth lá. Só que o grande lance desse pessoal do Close to the Truth é que eles tentam fazer experimentos guiados em muitas áreas diferentes, tá ligado? Então eles acabam participando desse... Ó, Patrick Haggard. Falta um. Desgraça. Vou chegar lá. Eu tô determinado a terminar isso aqui. A dizer o nome da última pessoa. Tu, por exemplo, tu é determinado. Eu sou. Eu sei o que tu vai fazer por causa do teu toque. Machandra. Nome do cara. Eu sei o que tu vai fazer por causa do teu toque. Tu é determinado. Sou determinado. Tu não é livre. Não sou livre.
Teu toque te determina. Eu aceito. Que merda. Ramachandra. Não vou esquecer jamais no música. Vai. Amanhã de manhã. Esqueci. Desculpa. Eu já terminado de esquecer. Sim, desculpa. Esse nome é muito chato. Ramachandra. É o nome. Lava Chandra. Lava Chandra. Lava ela, que ela tá sujinha. Lava o Xandão. É isso, pessoal. Antes que, né? Forte abraço. Tamo junto. Altalinguagem.tv, bora. Valeu. Assina aí, Tchau, descrição. tchau. Tamo junto. Receba, tá pago. Brutal. It's over. Nós. Livres. It's over. Livres estamos. It's over, Puelano. Ih.